Boa noite, pessoal. Começando mais uma live. Essa semana as minhas lives acontecem sempre às terças-feiras, às 20 horas, mês sim e mês não. Estamos aí nesse mês de novembro tratando do tema merecimento e hoje tem mais um convidado super especial que já está chegando aqui. Oi, Ronald, seja bem-vindo. Eu já vou te chamar e vou também convidar as pessoas para irem entrando aqui na live. Muito bom. Olá, meu querido. Opa! Oi, Roberta. Como é que você tá? Eu tô bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Gratidão pelo convite. Sempre muito bom, né? Eu tava aqui pensando antes da gente entrar que mais um ano, né, Ronald? Que coisa Mais um maravilhosa, ano. né? Sim. Muito bem. Boa noite, Rosângela. Quero te agradecer, Ronald, mais uma vez por acolher o meu convite. Nesse comecinho as pessoas vão entrando, então sejam muito bem-vindas. A gente vai tratar desse tema merecimento, né? Eu gosto de fazer lives temáticas aí. Boa noite, Ju. E aí já vou passar a palavra, boa noite, Ângela, para o Ronald, se você quiser se apresentar, fica à vontade, a casa é sua. Então, como é que eu posso dizer? Primeiro, agradecer o convite de estar aqui mais uma vez. Eu me sinto muito confortável aqui, é como se fosse uma segunda casa, uma parte da minha família. Literalmente, muito embora que a gente não se conheça pessoalmente. É engraçado que essa relação de proximidade, ela transcende geografia, né? Às vezes a gente tem uma conexão tão grande com uma pessoa ou com pessoas que você nunca chegou a abraçar, estar junto pessoalmente, e você não sabe explicar o porquê. E eu sinto que é muito desse reencontro da nossa família de alma. Bom, meu nome é Ronald Guimarães, sou instrutor Master de Theta Healing, trabalho com várias técnicas terapêuticas e meu propósito é servir ao mundo na expressão de quem eu sou, de quem eu me torno a cada dia. E é muito rico esse processo de você se transformar, de você ver as pessoas se transformando. E eu sou muito grato por estar nesse papel e pelas pessoas que apareceram na minha jornada. Uhum. Muito bem, acho que eu fiquei até emocionada quando você começou a falar, porque é tão bom quando a gente se sente em casa, né, à vontade e tudo mais. Sim. Toda vez que eu vou fazer live, eu penso em você, naturalmente, mas não é só quando eu vou fazer live, porque eu acho que tem algumas coisas do meu contato com você que são muito presentes assim na minha vida, né? Uhum. Coisas que fui escutando de você ao longo do tempo. Eu lembro que eu já te falei isso, que tinha um tempo que eu escutava muito as suas lives, eu ia e voltava. E as meditações, os atendimentos que você me proporcionou, né? Um caminho muito verdadeiro e uma conexão sem arestas, né? Simplesmente acontece. E eu acho que isso que potencializa muito o servir, como você falou, eu acredito nisso também. Esse tema do merecimento, ele é muito caro para mim, Ronald, porque nessa jornada do autoconhecimento, eu tenho trabalhado muito com a questão da autoestima.
Sim. E então o merecimento, ele é um dos pilares, né, da autoestima e tudo mais. E eu senti que isso possa ser uma contribuição, como tem sido para mim, para as pessoas também. Então, fica à vontade, né? Eu sei que é tão natural, as coisas vão surgindo e tudo mais. Então, para quem está chegando agora, sabe que essa live já é a terceira, né, de 4 lives, né, sobre merecimento. E eu quero deixar todo mundo muito, muito à vontade para perguntar. Qualquer coisa que vier à mente, qualquer dúvida, qualquer coisa que você achar que, poxa, Ronald, mas por que isso? Poxa, Roberta, por que isso? Porque esse é um tema que a gente pode abordar sobre múltiplas dimensões. Mas eu vejo a questão do merecimento como uma coisa que vem de como você se olha, de como você se percebe, da imagem que você tem, que você construiu de você mesmo. E essa imagem, essa construção, ela tem vários aspectos. Primeiro, a sua criação, a maneira como você foi gerada, tem um aspecto muito, muito grande no que diz respeito ao seu senso de merecimento. Então, toda essa construção foi impressa no seu subconsciente e meio que regula a maneira como você funciona, a maneira como você interage com você mesma e com o mundo. Tem muita gente que tem, a grande maioria de nós, na realidade, tem um senso de auto-julgamento, um senso de uma necessidade de se tornar boa ou bom o suficiente, porque a gente aprendeu que não basta a gente ser quem a gente é, a gente tem que se tornar alguém. E nessa tentativa de se tornar alguém, a gente acaba se perdendo de quem a gente é de verdade. E é como se a gente já tivesse tudo aquilo que a gente precisa dentro da gente, a gente ficasse procurando nas coisas, nas relações, no mundo exterior, aquilo que a gente já tem dentro de nós. Né? Tem uma frase que diz assim: a felicidade, desde quando ela escutou seu nome, ela corre atrás de você. Então, faz parte da gente, é algo que é natural, só que a gente não sabe disso. A gente não percebe isso, a gente não foi ensinado assim. É muito natural que a gente acabe indo atrás disso tudo. E é assim, é assim. E como é que eu posso dizer para ti? É interessante que nessa busca por se tornar boa o suficiente, por ter relações que funcionem, por ter uma, uma, uma vida próspera em todos os sentidos, isso tem tudo a ver com merecimento, a gente vai se deparando com contrastes, com situações que vão fazendo a gente experienciar a vida de uma maneira diferente daquilo que a gente gostaria que fosse. E aí, nessas experiências, a gente vai amadurecendo, a gente vai quebrando a cara, vai quebrando o coração,
E aí a gente vai começando a perceber que, poxa, tem que ter alguma maneira diferente de funcionar. E esse é o gatilho que nos leva para o tão famoso autoconhecimento. Para esse lugar de você começar, poxa, eu acho, eu acho que eu me amo, mas na realidade, na prática, eu não me trato assim. Quando eu me olho no espelho, eu me julgo tanto. Eu, 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 eu tenho certeza que a grande maioria de nós, se tivesse do lado de uma pessoa que nos julgasse tanto quanto a gente mesmo, a gente já tinha corrido daquela pessoa há muito tempo. E a parte boa e a parte chata é que onde a gente for, a gente vai estar lá. Então não tem como fugir da gente. Então, a gente pode tentar fugir desse encontro com a gente mesmo, esse encontro mágico, por várias e várias vidas. Mas uma hora a gente vai ter que se encarar, vai ter que olhar para as nossas sombras, olhar para as nossas questões, para as nossas dores, para as nossas mágoas, e endereçar todas essas questões. E a mágica que acontece a partir daí é que você começa a encontrar esse tal desse merecimento. Porque é algo que é natural de cada um de nós. Assim, ao longo da nossa vida a gente foi se encobrindo de uma série de condicionamentos. E aí, a partir do momento que a gente libera esses condicionamentos, a gente vai entrando em contato com quem a gente é de verdade. Fora a questão dos nossos pais, a maneira como a gente foi criado, a maneira como ensinaram a gente também traz uma carga transgeracional que a gente nem sabe que tem, mas tem. Então esse lugar do merecimento também é impactado por coisas que a gente fez, que a gente nem sabe que fez, mas tá lá. Então a gente carrega culpas, remorsos, arrependimentos, que a gente só sente, mas não entende por que sente. Só que tá lá. E o lugar é da gente entender que no final das contas, todos nós somos expressões do Criador, buscando se expressar de várias e várias formas. E tem hora que, em determinado momento, eu escolhi vir ser o algoz, tem hora que eu escolhi vir ser a vítima, e é isso. Quando eu me olho a partir dessa perspectiva de que as coisas que eu fiz no passado, seja esse passado nessa vida ou em outras vidas, não sou mais eu. Eu sou quem eu escolho ser a cada minuto. A cada manhã que eu acordo, eu tenho a oportunidade de criar uma nova vida, de fazer escolhas diferentes, me olhar diferente, entender diferente, olhar a pessoa que está do meu lado diferente. É isso. Gosto quando você pergunta. Tá me vindo aqui algumas coisas, como a gente tem ainda eu acho que isso tem uma força no mundo que nós estamos vivendo, mas entendo que isso também eu sinto que isso já está num movimento muito interessante. Mas eu sinto, Ronald, que a gente tem muitos modelos ainda. E eu sinto que a maioria dos modelos não cabe, não encaixa, é como se fosse uma roupa
né? É como se a gente fosse, principalmente nós mulheres, né? A gente vai comprar uma roupa e aí tem os números, a numeração de roupa. Boa noite, Dai. Só que mesmo naquela numeração, a gente tem o nosso corpo e às vezes aquela roupa não vai encaixar, você vai ter que mandar consertar, você vai ter que cortar, você vai ter que costurar e tudo mais. E nesse cortar e costurar, eu sinto que a gente passa por muitos traumas, justamente porque a gente não reconhece a própria pele, né? Como seria muito bom se a gente tivesse um processo até de educação aonde a gente pudesse reconhecer aquilo que a gente já é, desde que a gente nasce. Então, a minha pergunta é para você como a gente sair dessa questão de sentir a necessidade de se encaixar e para poder ser aprovado, levar o selo lá que você é humano, que você é bem-sucedido e que você merece viver. Então, é difícil isso e ao mesmo tempo muito simples. E as coisas que a gente vê que são complexas, na realidade são criações da nossa cabeça, né? Então, a gente passa por um lugar de busca por pertencimento e de uma forma, como é que eu posso dizer, se a gente olha apenas para o momento presente, é muito simples. Eu vou ser quem eu sou e lasque-se quem achar ruim. Só que a gente traz no nosso DNA, a gente traz no nosso subconsciente registros de momentos que eu pertencer ou não era questão de sobrevivência. Então, é simples e ao mesmo tempo não é. Precisa a gente realmente, além de fazer escolhas diferentes, endereçar essas programações que a gente tem, que nos levam a essa necessidade de pertencer e se encaixar a padrões que não nos fortalecem, que são padrões autoabusivos. E nessa busca a gente se divorcia da gente mesmo para caber num relacionamento, para caber dentro de um emprego, para caber dentro de uma amizade, para caber dentro da nossa própria família, muitas vezes, né? E é muito daquilo que a gente também foi, além da gente trazer esse padrão tribal, onde a gente precisava pertencer para poder estar naquele clã e receber da proteção, receber do alimento, receber de uma série de coisas, a gente também, como eu falei no início, a gente foi ensinado a ser bonzinho, a agradar o outro, a colocar o outro em primeiro lugar, porque isso era ser uma pessoa educada. Só que esse padrão, ele fortalece qualquer pessoa, menos a gente. Muitas vezes a gente aprendeu que se cuidar era ser egoísta. Se colocar em primeiro lugar era ser egoísta, era errado. Então, muitos padrões também religiosos que a gente traz que nada tem a ver com aquilo que a gente é de verdade. A Ângela fala aqui, nesse caso, então, essa padronização de comportamento acaba tirando a nossa verdadeira essência. Com certeza, com certeza. A gente, assim, a maioria de nós, eu não vou dizer todo mundo, porque eu não conheço todo mundo, mas todo mundo que eu conheço foi hipnotizado em um maior ou em um menor grau. Vive a vida nesse paradigma, achando que
a vida é do jeito que ela foi ensinada que é. Mas na realidade, ela não é. Então, muitos dos padrões que a gente recebeu dos nossos pais, da igreja, dos nossos professores, das pessoas que nos acompanharam durante a nossa infância, as pessoas da nossa família e tudo mais, são padrões que, naquela época, funcionavam para essas pessoas, mas que não necessariamente funcionam para nós. Né? E aí, beleza, vou passar minha vida culpando essas pessoas por conta disso, por conta que hoje eu não me priorizo, por conta que hoje eu não me sinto merecedora de estar num bom relacionamento, de estar num bom emprego, de ganhar uma quantidade de dinheiro que me supre, que mais do que me supre, superabunda, de morar num local que tenha não apenas o mínimo necessário, porque eu sinto que a gente está chegando numa era onde a gente é chamado a sair do lugar de sobrevivência, a entrar num local onde as coisas não apenas empatam, mas superabundam. Onde eu quero comer determinada coisa, eu vou comer determinada coisa. Onde eu quero viajar para determinado canto, eu vou viajar para determinado canto. E muita gente, principalmente a gente que está nessa seara espiritual, acha, não, isso aí é errado. Isso aí é ter demais. Isso aí é ostentação. Mas não. A gente só pode, como é que eu posso dizer, doar daquilo que superabunda da gente. Se a gente doa daquilo que está faltando, não tem sustentabilidade. Eu ouvi dizer certo dia que quem acha que dinheiro não traz felicidade nunca doou o suficiente. Quem acha que dinheiro não traz felicidade nunca doou o suficiente. Então, como é que eu posso doar se eu estou só empatando, só lutando para terminar o mês e pagar o cartão, o aluguel e tudo mais? Não funciona. E se eu tenho a condição de prosperar e não prospero, se eu tenho a condição de ser feliz e não sou feliz, eu estou me tornando mais um lascado no mundo. Porque muitas vezes as pessoas podem dizer assim, ah, meu Deus, como que eu posso ser feliz num mundo de tanta infelicidade? Ah, meu Deus, como é que eu posso ser próspero? É injusto ser próspero num mundo de tanta escassez. A escassez, a infelicidade está na cabeça de cada um. A gente vive num mundo próspero. A gente vive num mundo onde as coisas elas superabundam. A única coisa que está faltando é um negócio chamado consciência. E se a gente olhar todo o mundo, até isso está evoluindo. Coisas que existiam há anos atrás, hoje não existem mais. Atrocidades que eram tidas como normais, hoje não mais são, não mais acontecem. Então, é uma negação você não viver a vida que você veio para viver. Uma negação da sua divindade, uma negação do seu poder. E é isso. Muito bom, muito bom. É como se a gente estivesse esperando, né, Ronald, de alguma coisa acontecer, quando na verdade já está tudo acontecendo. E Sim. muitas vezes a gente não consegue perceber esse movimento, né?
por essas tramas, por essas crenças, por esses padrões que nos compõem. Eu sinto também que, no fundo, é um pouco masoquista, mas a gente às vezes gosta de permanecer nesses lugares. Pode ser inconsciente, porque é aquilo que a gente conhece enquanto que é a vida. E aí, imagina, é como se fosse impossível, né? O que, que eu sinto? É que o merecimento, ele requer passos. Então, assim, se eu mereço, né, viajar, ter muito dinheiro e tudo mais, eu preciso agir também nessa direção, agir na direção de que essa abundância ela alcance a minha perspectiva. Porque se eu ficar fazendo mais do mesmo, e também não tendo clareza do que é essa abundância, porque às vezes a abundância ela vem em formas inesperadas Sim, para gente. Abundância de consciência, que às vezes causa dor, porque a gente não está acostumado com a verdade, sim. né? Não sei como que é isso, como você pode comentar um pouco disso, né? Desse movimento, que é o movimento da vida. É, assim, é, é, é complexo, mais uma vez, é bem simples. As pessoas, todas elas estão numa jornada de crescimento. Tudo aquilo que nos acontece, acontece para o nosso bem. Acontece para que a gente se torne mais consciente. E nesse se tornar consciente, acontece uma série de situações complexas, eu diria. Pra, são situações onde o caos se apresenta na nossa vida para limpar aquilo que não funciona mais. Né? E são situações que você, no momento que está passando, você se sente, poxa, você entra naquele padrão de vítima. Ah, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Tudo acontece comigo. Isso eu falo de um lugar, não de apontar o dedo. Eu falo de um lugar que aconteceu comigo. Antes, eu ficava, poxa, minha vida é tão difícil, tão complexa, nada do que eu faço prospera, é tudo tão complexo. E eu buscava solução em todo canto e não encontrava em canto nenhum, porque a solução estava dentro de mim. Hoje eu estava conversando com a Dani sobre essas questões da manifestação e da criação da nossa realidade. É, é como se, é literalmente como se tivesse uma luz aqui, todo poderosa, que tivesse o poder de criar qualquer coisa. Só que essa luz ela passa pelo nosso consciente, subconsciente. E vai materializar na nossa realidade aquilo que está aqui. Então passa por aqui o nosso merecimento, passa por aqui o tanto que a gente acha que pode ganhar, o relacionamento que a gente acha que pode ter, as coisas que a gente acha que podem funcionar, as coisas que a gente... Tudo passa por essa luz. Essa luz é todo poderosa. Então, na medida que a gente muda essa programação que a gente tem, a gente começa a projetar coisas diferentes. E essa projeção, ela não tem esforço. Ela não tem esforço. Só que, para que a gente entre nesse lugar sem esforço, é preciso que a gente libere uma série de programas, uma série de questões. É preciso muitas vezes que a gente entre em uma série de prisões para poder sentir a necessidade de se libertar, de sair delas.
A gente primeiro, às vezes, luta para entrar em determinadas prisões. Eu vou lutar aqui para namorar com aquela menina, eu quero casar com aquela menina, porque ela é bonita, porque é isso, porque é aquilo outro, mas não tem nada a ver com quem você é. E você entra numa situação que é muito boa para mostrar para os outros, mas não tem nada a ver com aquilo que está pulsando no seu coração. Você, às vezes, entra num concurso público porque lhe ensinaram que aquilo era o correto a se fazer, tem uma segurança e tudo mais, só que aquilo também é, para muitos, uma prisão. Então, a gente acaba entrando em processos depressivos, em situações complexas, para poder, através desse contraste, pensar, poxa, tem que ter alguma coisa diferente. Desse jeito está doendo tanto. Outro dia eu escutei uma frase que é assim: as pessoas estão cansadas e doentes de estarem cansadas e doentes. As pessoas estão cansadas e doentes de estarem cansadas e doentes. E isso vem de um lugar de cura. Poxa, caraca, eu tô arrastando esse peso aqui e tá tão pesado, tá tão difícil, tá tão duro. E às vezes eu me sinto na necessidade de soltar. E é nesse soltar que a mágica acontece. Eu sei que eu não respondi diretamente a tua pergunta, mas respondendo, eu diria que é um processo. É um processo de você se colocar na prisão, se sentir presa, perceber que está na prisão e buscar sair. Aí nesse buscar sair, você vai procurar se conhecer, vai procurar se curar, vai procurar ajuda para poder sair daquela prisão. Antes disso, acontece uma série de coisas. Você culpa o mundo, culpa seus pais, culpa as circunstâncias, culpa tudo. E aí, no final, você percebe que depois de mudar de relacionamento, depois de mudar de emprego, depois de sair de perto da sua família, você continua lá com seus problemas também. Eu acho que tem algumas coisas que você falou que eu acho importantes, assim, né? Uma das coisas é o esforço, porque também isso é um padrão, né? Da gente achar que para viver a vida é difícil, a gente tem que se esforçar muito. E eu não considero o esforço o movimento. Eu acho que o movimento, ele é o oposto do esforço. Ele é o próprio fluxo, porque a vida, ela vai te trazendo, como você disse, às vezes uma prisão, às vezes um caos, uma situação desafiadora, é que vai também, né, ampliar a sua percepção e fazer com que você deixe ir, você entregue os pontos, né? Que uma coisa que eu tenho aprendido muito nesse caminho, que não dá para lutar contra. Na verdade, não tem nada contra, é às vezes a gente que resiste a algo que está muito claro que não é por aqui, que às vezes é por ali, né? E aí, muito interessante você ter falado da manifestação, que é uma outra coisa que a manifestação, eu sinto que ela é uma intenção. Mas o universo não está aqui para cumprir o nosso desejo humano, né? Egóico, do nosso indivíduo aqui encarnado. Ele está para manifestar algo muito maior, para cumprir um plano muito maior, a qual, nesse processo do autoconhecimento, a gente vai percebendo que a gente veio a serviço desse plano maior, que é evolutivo. Né? Como você disse, tem coisas que agora não cabem mais. Aliás,
esses grandes eventos que acontecem, eu acho que é muito interessante, porque você pode parecer que não, mas você vê mudanças. Você vai ver pequenas mudanças de comportamento. Num evento, por exemplo, como a Copa do Mundo, que é uma coisa que envolve muitos. Tem muita gente querendo estar em exposição, tem muito dinheiro correndo, tem muita coisa acontecendo. Que a gente pode dizer, não, é por causa disso e aquilo, sempre tudo é comércio, mas há algo ali também que está diferente, que é diferente no próprio comportamento das pessoas, né? Também não sei se embaralhei muito, mas eu sinto que a gente tem estar na vida passando pela experiência da vida. Porque se a gente está muito conectado com coisas que às vezes não nos diz respeito, né, assim, que não tem eco junto com a gente, não conecta junto com a gente, meio que a gente é jogado de um lado para o outro, porque é um pouco do que acontece com a questão cultural e social. Né? Então, esse movimento de reconhecer o seu próprio mérito, eu sinto que o primeiro mérito se eu estou viva, eu mereço a vida. Eu não posso ir contra ela, né? Sim. E aí, como que eu me entrego e confio nessa vida? Porque o medo ainda é algo muito presente, né? No nosso sistema e tudo Demais. mais. Demais. O medo é uma das lavagens cerebrais que a gente foi submetido. E às vezes é muito difícil você se libertar do medo. Porque toda vez que você tenta sair, acaba que acontece alguma coisa complexa, porque é um lugar muito de você se conectar com quem você é, com sair dessa domesticação que a gente recebeu para funcionar de acordo com determinados padrões, entrar em determinados lugares que não nos cabem. E aí, essa coisa desses eventos, nada de errado com os eventos, nada de errado com mídias sociais, nada de errado com nada que tem no mundo. O mundo é uma expressão também de Deus, que é perfeita do jeito que é. Só que, da mesma forma que toda a criação está em expansão, que é perfeita do jeito que nós também somos perfeitos como nós somos, mas não que nós não possamos melhorar. E o que acontece? Está um pouco confuso isso, mas o que eu quero trazer é o seguinte: a partir do momento que eu me percebo como sendo essa expressão do Criador, que eu sou perfeito em toda a minha imperfeição, que eu sou que aceito tudo aquilo que tem de potencial, de luz e de sombra que tem dentro de mim. A partir desse lugar de autoaceitação, de autocompaixão, de amor incondicional por quem eu sou, eu consigo interagir com o mundo de maneira diferente. A partir do momento que eu não me julgo, é natural que eu não julgue o outro. E, tipo, como é que funciona isso? De um dia para o outro? Você dá uma topada, bate a cabeça e de repente você para de funcionar a partir de determinados padrões? Não. Você escolhe. Você escolhe. Poxa, isso não está funcionando.
eu quero funcionar diferente, eu quero ser mais gentil com as pessoas, quero ser mais gentil comigo mesmo, não quero funcionar na energia da raiva, não quero funcionar na força do ódio. Beleza, eu escolho isso, isso faz sentido para mim. Mas hoje mesmo eu estava jogando beach tênis, fiquei puto lá, taquei a raquete no chão, na areia, e aquela coisa explode de dentro de você, só que você fez uma escolha. Aí você respira e volta para o centro. Mas é preciso que haja esse centro dentro de você. É preciso que haja esse norte na sua bússola de para onde você quer ir. Ah, não, isso aqui não tem nada a ver com o caminho que eu quero ir. Vou alimentar isso? Não. Uma coisa que é muito simples e ao mesmo tempo difícil, muitas vezes, das pessoas entenderem ou funcionarem a partir de, é que toda situação que traz incômodo para a gente é uma oportunidade da gente transcender aquilo. Se a gente, se por exemplo, nessa situação de eu ficar com raiva, eu alimentasse aquela raiva, eu pegasse, ficasse, pô, mas isso não está certo, e não é para ser desse jeito, e não sei o que, não sei o que, aquele padrão ia ganhar mais força. Mas se eu paro, respiro, deixo ir, aquele padrão ele perde força. Outra vez que aquilo acontecer, que eu não der vazão, não alimentar aquele comportamento, ele vai perdendo força até que um belo dia, uma manhã de sol de domingo, ele não mais acontece. E é muito simples. O que é que você escolhe para a sua vida? O que é que você, dentro do seu consciente, escolhe para a sua vida? Você quer ser feliz ou quer estar certo? E às vezes a gente prefere muito mais ganhar uma boa briga, não sei se existe uma, e perder um amigo, parar de falar com a família, ou isso, aquilo, outro, do que... tá bom, me desculpe. Mesmo tá tudo certo, me desculpe. Eu não entendi o que está acontecendo aqui nessa dinâmica, mas, poxa, se eu lhe machuquei, me desculpe. Se eu disse alguma coisa para você que não fez sentido para você, que lhe machucou, que lhe magoou, me perdoe. Me perdoe. Ah, não, isso assim, 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 assim. Tá certo, você tá certo. Acabou. Ronald, você falando me veio a coisa do humor, né? Que eu sinto que eu sempre fui... o humor não fazia parte do meu contexto. Uma pessoa muito séria, assim, as coisas tudo muito séria, muito tensa. E aí hoje eu estava na minha aula de inglês e a gente está no final do ano e a professora deu um jogo, que era um jogo de tabuleiro. E é muito legal como nós humanos naturalmente somos competitivos, Sim. Né? E aí eu fui percebendo, e todo mundo foi percebendo, que algumas regras do jogo foram sendo mudadas por nós. Por quê? Porque a gente precisava da ajuda do professor, ou ajuda um dos outros, porque tinha coisa que a gente não sabia responder e tal. Mas só aceitar que a gente é competitivo e que a gente estava ali como crianças mesmo brincando e muito bem-humorado, se divertindo com a situação, tudo flui mais. Né? Então, acho que uma coisa que é importante no autoconhecimento é a gente ter bom humor com a gente mesmo, porque assim, tem briga que é melhor você não entrar. Assim, hoje isso aqui realmente eu vou ter que falar, porque assim, às vezes a gente nem tem necessidade de explicar e justificar para o outro, porque lá na frente o outro vai, por si só, se dar conta da situação.
né? E guardar essa energia vital ou transbordar essa energia vital com uma coisa que eu acho muito linda que você trouxe, que é o amor, a compaixão, a humildade, né? Que são coisas que parece que estão tão gravadas em nós, mas são virtudes que a gente tem que desenvolver num nível muito mais profundo, não aquele do bonzinho, que a gente foi muito bem treinado, né? Entender realmente quais são, como que se expressam essas virtudes. E isso eu sinto, Ronald, que quebra qualquer fronteira e resistência nas nossas relações e nas coisas que a gente quer atrair para a nossa vida. Eu estou vendo aqui a live, tô vendo, e vai descendo algumas mensagens, porque hoje eu fiz um convite para muitas pessoas. E algumas pessoas, nossa, mas como que você lembrou de mim? Poxa, eu não esqueço das pessoas não esqueço das pessoas que me procuraram para o meu trabalho ou me procuraram porque estavam precisando de alguma coisa, porque de alguma forma essas pessoas me fizeram, uau, peraí, essa pessoa está perguntando isso. Deixa eu respirar aqui, deixa eu. Pô, essa pergunta dela é uma pergunta minha também. Eu não sei como responder, mas me tocou da mesma forma. Então, poxa, está contribuindo com o meu caminho, né? Eu não esqueço das pessoas. Eu não esqueço do Ronald, por exemplo. E eu acho que isso tem a ver, sim, com merecimento, né? Olha aqui, Ronald, tem coisas chegando da Juliana. Eu acredito que quando a gente se dedica ao autoconhecimento, a gente começa a se sentir feliz. Uma felicidade, Às às vezes, sem motivo, é. Que delícia. com certeza, com certeza. E quando a gente mergulha nesse processo de autoconhecimento, não tem outro lugar que não a gente começar a perceber que nós não estamos sós, que nós não somos partes isoladas, que aquilo que eu faço de bom para mim não afeta o outro. Então, quando eu digo que é egoísmo eu não ser tão próspero, e quando eu falo próspero não é só dinheiro, tá? É próspero de saúde, é próspero de relacionamento, é próspero de felicidade, é próspero de uma série, eu chamo de prosperidade 360. Em todas as áreas da nossa vida. Eu estou deixando de abençoar o mundo. Porque eu sou uma célula de um organismo muito maior, que se chama planeta Terra. Então, toda vez que eu me abro para ser tudo aquilo que eu posso ser, para ter tudo aquilo que eu posso ter, eu me torno um farol de possibilidade. Ao me curar, eu curo a minha circunferência, aquilo que está ao meu redor. As pessoas que eu estou tocando, as pessoas que eu estou interagindo. E isso gera uma onda de cura. E a gente está conectado, muitas vezes, com pessoas que a gente nunca viu, mas que estão recebendo daquilo que a gente está bebendo, daquilo que a gente está se nutrindo. Então, muitas vezes, se você não quer fazer por você, faça pelo mundo. Faça pelo mundo através de você. Se você acha que não merece o suficiente, você acha que o mundo merece? Se você acha que faz sentido para você deixar um, um, um planeta mais amoroso, um planeta mais gentil, para sua para sua, oh meu Deus, para os seus netos, para quem vem depois de você, seja essa mudança. Como Gandhi disse, seja a mudança que você quer ver no mundo. Né?
É muito clichê, é muito repetido, é muito lindo, mas é muito verdadeiro também. Às vezes a gente reclama tanto, às vezes a gente, é, é, sei lá, é uma cegueira que muitas vezes a gente tem. A gente não consegue perceber a beleza que está diante dos nossos olhos, das pessoas que estão ao nosso redor. E a gente olha para a desigualdade, a gente olha para a dor e sofrimento que muitas vezes as pessoas têm e acha isso injusto, mas isso faz parte de um processo do mundo, do planeta, se tornar mais consciente. A gente está num plano onde há necessidade do contraste é premente, para que a gente possa, através do contato com o amargo, perceber que é doce, através do contato com o infeliz, saber o que é felicidade, e saber o que funciona para todos nós. E toda vez que a gente funcionar com base no medo, a gente vai estar indo contra o nosso GPS interno. E toda vez que a gente vai contra esse GPS interno, a gente experiencia um negócio chamado problema. Ou seja, oportunidade de melhoria. É como se a gente fosse esse ratinho de laboratório dentro de um labirinto onde as paredes dão choque. Então a gente vai lá, dá um choque naquela parede, opa, doeu. Aí vai de novo naquela parede, opa, doeu. O ratinho ele aprende mais rápido que a gente, eu posso confessar. Mas a gente muitas vezes é preciso bater várias e várias vezes a cabeça naquele mesmo obstáculo para poder ter aquele, opa, não está dando certo. Como é que eu funciono diferente? E é um processo, dia após dia, cabeçada após cabeçada, da gente se observar, da gente se abrir para novas possibilidades. Perceber que existe esse mundo belo, que muitas vezes as pessoas chamam de utopia. Dizem que não existe, mas existe dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós existe potencial tanto para o céu quanto para o inferno. E a nossa escolha, dia após dia, minuto após minuto, onde que eu quero estar? Qual a vida que eu quero viver? E começar a adestrar essa coisa chamada mente e criar começar a semear nesse terreno fértil da mente sementes do céu, sementes de amor, sementes de gratidão, sementes de compaixão, semente de felicidade. E a gente vai ver que essas sementes que a gente planta, elas florescem com muito mais facilidade. Elas expandem com muito mais facilidade. Porque fazem parte da nossa natureza. Olha que mensagens lindas. A Helenice, estou adorando tudo em vocês, explicando como é mesmo que eu me sinto. Porque somos todos um, todos uma. A Ângela, através do autoconhecimento, percebi que sabia que merecia algumas coisas, mas não me permitia. Então, uma palavrinha da live anterior me fez ver a vida de forma diferente. Hoje recebo. Gratidão a vocês. Maravilha. A Regina.
Acredito que, como o autoconhecimento, chegamos ao merecimento que, boicotado ao longo da vida, seja pela criação familiar, vitimismo, costumes. E eu me sinto esse ratinho, mas estou lutando por esse merecimento. A minha irmã É, entrou, que querida. maravilha. Então, Rô, aproveitar a intimidade da Roberta, para te chamar também de Rô. Não precisa de luta. A luta é justamente o que te mantém nesse paradigma de sofrimento, de complexidade. Na realidade, é só você soltar aquilo que não te cabe carregar mais. Soltar o passado, soltar, muitas vezes, o direito de estar certa, soltar coisas que talvez tenham te ensinado que são essenciais, mas que para você não são. E a vida é para ser fluida. Qualquer coisa que exige muito esforço, não estou falando de dedicação, não estou falando de compromisso, mas de esforço. Tudo aquilo que precisa de muito esforço é antinatural. Tem uma coisa que você estava falando que eu senti que, assim, faça. Se você acha que você não merece, faça pelo mundo, porque ele merece. E aí me veio uma coisa que eu acho muito legal, que é uma conquista minha. E essa conquista eu sei que ela não é de hoje, ó. Que é assim, hoje, Ronald, eu tenho um tempo para fazer as minhas coisas. Sejam quais elas sejam. Seja o trabalho, seja as minhas refeições, seja o meu banho, seja o meu sono, seja encontrar com os meus amigos, seja desenvolver os meus projetos, seja estudar. Tudo isso que eu falei são coisas que eu amo. Eu amo tomar café olhando para o meu jardim, eu amo acordar com os passarinhos, que agora estão morando numa casa e tudo mais. E aí, o que eu sinto? Assim, só isso, que isso é tudo, quando eu sento e tenho o meu tempo de tomar o meu café da manhã, sem estar louca com um monte de coisa, estar tranquila. Esse é o meu tempo de tomar meu café da manhã. Eu já estou servindo o mundo, e eu já estou merecendo a minha vida, e eu já estou contribuindo também com o mundo no sentido de falar, é possível consciência coletiva, é possível ter Sim, tempo, é possível se cuidar. Porque se a gente é pura vibração, esse meu, né, essa minha conquista não é a minha conquista, é a conquista de todos, é a sim. conquista de todas, né? Uma parte desse organismo enorme que está se curando. E é como uma célula benigna no corpo. Ela vai se multiplicando e deixando aquela parte do corpo mais saudável, e aquela parte do corpo tem contato com outras partes, e daqui a pouco esse corpo vai dando mais sadio, mais consciente, mais próspero em todos os sentidos. Eu ia falar outra coisa, mas não estou lembrado agora. Ah, tem uma história que de vez em quando eu conto, não sei se eu já contei por aqui, mas não vou contar de novo. Talvez as pessoas que estejam aqui possam se beneficiar. É uma história verdadeira mesmo. Diz que há muito tempo atrás, na Tailândia, existe, na realidade, um Buda de ouro. E naquela época, a Tailândia estava sendo invadida pelo exército birmanês. E nessa invasão, os monges ficaram desesperados porque
no momento que a cidade fosse invadida pelo aquele exército que estava pilhando tudo, roubando tudo de todo mundo, e tivesse contato com aquele Buda, ia destruir, ia levar, ia derreter aquilo que para eles era tão sagrado. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram e cobriram aquele Buda de barro, de pedras, e deixaram aquilo que era muito precioso para eles, num sentido muito maior do que o valor do ouro. Tinha um valor espiritual para eles, tinha uma conexão muito além do valor monetário. E aí o exército veio, olhou tudo aquilo ali e deixou passar, não percebeu que tinha nada de valor ali. E aí passou uma década, passaram-se várias e várias gerações. E as pessoas que sabiam que aquilo de fato era um Buda de ouro, se esqueceram. E aí um belo dia, esse Buda foi ser transportado, porque no local onde havia o templo, ia passar uma autoestrada. Ele precisou ser transportado. Nesse transporte, caiu um pedacinho daquela casca. E aí a pessoa que estava olhando para aquilo ali era um monge, e disse, meu Deus, quebrei o Buda, e agora? E começou a ver que tinha uma coisa reluzente ali. E aí ele foi lá e foi aparecendo aquele Buda dourado. E se percebeu que de fato era um Buda todo de ouro. E o que acontece? Qual a moral da história? É que nós, cada um de nós, somos esse Buda de ouro. Só que fomos encobertos por vários e vários condicionamentos que a vida e outras vidas imporam na gente, vários e vários invasores. Então são esses eventos que a vida nos traz que fazem com que essas camadas que nos encobrem possam ser descartadas. Então, esses atritos que a vida nos apresenta são justamente os que vão quebrar essa camada espessa de barro que encobre esse Buda dourado que tem dentro de cada um de nós. E não se enganem. Todas as pessoas que passam pelo seu caminho também são esse Buda. Também são essa expressão do Criador. Só que se esqueceram. E quanto mais rápido eu me lembrar quem eu sou, mais rápido a pessoa que está na minha frente, a pessoa que está do meu lado, a pessoa que transborda dor e me machuca por esse transbordo, vai se lembrar de quem ela é. Que lindo, amei. Muito bom, muito bom. Olha, pessoal, a gente já bateu aí, né? 1 hora de live, 1 hora e quase 5 minutos de live. Então, acho que as pessoas colocaram alguns comentários, mas se vocês tiverem mais alguma coisa para colocar, para aproveitar o Ronald, principalmente aí, né? Que está aqui nesse momento trazendo tanta coisa boa para gente. E você estava falando, eu estava pensando também que como a gente tem utilizado o nosso tempo de maneira boa, né? Assim, estamos aqui conversando sobre autoconhecimento, falando de questões humanas, e as pessoas entram, né, para nos escutar, porque também, de alguma Uhum. forma, estão usando o seu tempo para o autoconhecimento. Isso é muito lindo de ver. Uhum. Muito bom, muito bom. Então, o que acontece nesse despertar desse Buda dourado é que a gente começa a enxergar o valor que nós temos. E nesse enxergar do valor que nós temos, o merecimento nada mais é do que consequência. Tem um versículo na Bíblia que geralmente eu falo
que é buscar primeiro o reino de Deus. E tudo mais vos será acrescentado. Esse reino de Deus está dentro de cada um de nós. É justamente esse Buda dourado. Que não está, como a gente foi ensinado, longe, no multiverso, totalmente distante. Ele está dentro de cada um de nós. Ele está dentro da pedra, está dentro do prédio que está na sua frente, está dentro dessa multiplicidade de estímulos que nos circunda, está dentro de cada molécula do planeta. Tudo aquilo que vive, tudo aquilo que vibra, tudo aquilo que pulsa tem a essência de Deus. Muito bom. Então, vamos encerrar hoje, vamos continuar mais um pouquinho. Você que manda. Talvez a gente possa fazer um fechamento, né? De trazer realmente essa energia, né? A Angela está falando uma coisa legal. Tive a sensação de estar me livrando de uma casca esses tempos. Muito bem, muito bem. Maravilha. É muito legal como essas coisas, essas histórias, elas acabam nos lembrando desse processo de transcendência, que é muito dessa coisa de sair do... Como é que chama aquela casca que encobre a lagarta? Casulo. Não, Do a casulo. lagarta borboleta. Essa casca que nos envolve, que são justamente nossos condicionamentos, que impedem da gente se transformar nessa beleza que é a borboleta. Então, essas coisas que impedem, muitas vezes, são confortáveis, são quentinhas, e a gente tem medo dessa mudança. A gente tem medo daquilo que não nos é familiar. Mas eu quero convidar cada um que está assistindo aqui a dar uma chance para essa novidade, dar uma chance para aquilo que está se apresentando na sua vida de possibilidade de mudança, essa possibilidade de transcendência, essa possibilidade de você se conectar com um eu que você não conhece quem é, para você se apresentar a você mesmo, para você ser tudo aquilo que você sabe que pode ser, mas que tem medo. Medo de ficar só, medo de não ser compreendida, medo de deixar pessoas pelo caminho. Medo. E viver uma vida com medo não é uma vida que vale a pena ser vivida. É como se você cometesse um suicídio homeopático, porque você está lá com medo. E se? E se? E se? E se? Então, não desperdicem esse dom que lhes foi dado, o dom da vida. Não gastem a vida de vocês com medo. É isso. Muito bem. Passou bastante gente nessa live hoje e eu sempre sinto que é isso, né? As pessoas vão passando, às vezes você entra, escuta uma palavra, às vezes você está no encadeamento, né? Do que vai surgindo também, porque vão surgindo coisas no decorrer das falas e tudo mais. Então, agradecer todas as pessoas que passaram por aqui. Agradecer as pessoas que se colocaram no chat, isso é muito importante também, né? Vai trazendo para nós aqui um quentinho, um conforto realmente no coração, de escutar vocês.
Eu acho que uma coisa que o mundo digital trouxe para a gente, a pandemia principalmente, foi a coisa das lives, né? De abrir mais espaços de conversas, né? Que às vezes, você vai sair de casa numa terça-feira à noite. Não, eu estou Uhum, em casa, mas estou com um monte de gente na minha casa, como se a gente tivesse feito uhum. uma reunião para falar de um tema. É muito legal isso, né? Então, eu agradeço a disponibilidade de vocês. Acho que todo mundo aqui está no caminho, está buscando, está errando, está acertando, faz parte, né? Tem as nossas dúvidas, tudo isso faz parte. E agradecer o Ronald de coração, né, pela presença que você tem na minha vida, por tudo que você significa para mim, pelas suas palavras, pelas consciências que você nos ajudam e me ajuda a também perceber. E aí eu vou passar, né? Já dando um beijo para todo mundo e no Ronald também, vou passar aí a palavra para o Ronald poder encerrar. Ui. Então, só mesmo agradecer a todos que passaram por aqui, as pessoas que vão estar assistindo essa live gravada. Muita gratidão pela oportunidade que eu tenho de servir, de compartilhar um pouco daquilo que me chegou de consciência e trazer para você que certa vez o universo, quer dizer, certa vez me chegou uma consciência que é a seguinte: o universo está a serviço da nossa experiência. Então, tudo aquilo que a gente acredita, todo o universo vai se configurar para mostrar para a gente que a gente está certo. Então, comece a partir dessa consciência, se você achar que faz sentido para você, começar a observar aquilo que você acredita. Se você acredita que esse mundo não tem jeito, você vai ver um mundo que não tem jeito. Mas se você, por outro lado, acredita que esse mundo é uma maravilha, que esse mundo, apesar de tudo, está melhorando, que é um organismo em constante expansão, a sua vida vai se expandir. Então observe aquilo que você acredita. Observe aquilo que é dentro desse acreditar, o que é que lhe expande e aquilo que lhe contrai. Aquilo que lhe contrai, obviamente, não faz parte da sua essência. É uma mentira. Então, pega isso, guarda no teu coração. O que me contrai não é verdade, é ilusão. O que me expande é quem eu sou. E é para lá que eu vou. E eu convido você aí junto. Gratidão. Gratidão. Boa noite, pessoal. A live vai ficar gravada no meu canal do YouTube. Amanhã já coloco para vocês. E um beijo grande no coração de todo mundo. Muito grata. Beijo, tchau, tchau.